Fala galerinha, tudo beleza? Pessoal, passando aqui para a gente fazer uma revisão a respeito de ângulos em retas paralelas cortadas por uma transversal. O que é que vai ser isso? Pessoal, vem comigo aqui, olha. Imagine que eu tenho aqui, olha, duas retas, certo? Duas retas. O que é que vai ser uma reta transversal aí? Pessoal, uma reta transversal é uma reta que corta essas duas retas que eu coloquei primeiro, certo? Em pontos diferentes aqui, olha. Então eu posso falar o seguinte: imagine que eu tenho aqui uma reta R e uma reta S. Essa reta T, que está de azul, é uma reta transversal, certo? Porque corta essas duas retas, olha, em dois pontos distintos, certo? A e B. Então essa daqui é a definição de reta o quê? Transversal. Transversal. Beleza? Então, é uma reta que vai cortar as outras retas em pontos, certo? Em pontos distintos aí. Bacana? Bom, já que a gente viu o que é uma reta transversal, agora a gente vai ver o que essas retas representam quando a gente falar de retas paralelas, certo? Ou seja, vamos imaginar aqui a situação em que a gente tem aqui, olha, retas paralelas. Lembrando que retas paralelas são retas o quê? Que nunca se encontram, certo? Ou seja, se eu continuasse desenhando essas retas aqui, elas nunca vão se encontrar, beleza? E aí a gente tem aqui, olha, uma reta transversal, certo? Que está cortando essas retas. Vamos chamar aqui de reta R, reta S. E uma reta T aqui, certo? Que corta essas retas, olha, em um ponto A aqui e em um ponto B, beleza? Vou deixar esse Bzinho aqui. Bom, o que a gente tem aqui? A gente consegue perceber que essas retas, olha, elas formam um ângulo, certo? E a gente vai reparar o seguinte, olha, o que acontece quando eu movimento essa reta aqui, olha. Vou me movimentando, movimentando, movimentando. Olha para vocês verem. O ângulo que elas formam, certo? Com essa minha reta transversal, é o mesmo ângulo. Esses ângulos aqui vão ser o quê? Iguais, pessoal. Bacana? Então, olha, a gente viu o quê? Que esses ângulos aqui, eles são iguais, já que não muda a inclinação dessas duas retas paralelas. Quando uma reta transversal corta elas, elas formam o quê? Ângulos iguais, certo? Então, esses dois ângulos aqui são o quê? Iguais. Só que a gente sabe, em aulas que nós já estudamos, que esses dois ângulos aqui, olha, são o quê? São iguais também porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Logo, a gente conclui, olha, que esses dois ângulos aqui são ângulos iguais também, olha. Então, esses dois ângulos que eu pintei de azul aqui, eles são iguais. Então, deixa eu apagar esse daqui. Então, olha, esses dois ângulos que estão na figura aí, eles são iguais, beleza? E a gente tem um nome para esses ângulos. Pensa comigo o seguinte, eles estão em lados alternados aqui da minha reta transversal, não estão? Então, lembre disso, eles estão em lados alternados. Então, a gente chama eles de alternos. Por quê? Porque eles estão em lados alternados à minha reta transversal, beleza? E quando a gente olha aqui, olha, a gente percebe que eles estão dentro dessas minhas duas retas paralelas, certo? Imagine que eu faça um fechamento aqui. Eles estão dentro aí dessas duas retas, não estão? Ou seja, eles são internos a essas retas. Então, a gente chama eles de alternos internos, certo? E qual que é a propriedade desses ângulos alternos internos em retas paralelas cortadas por uma transversal? Eles serão iguais, certo? Então, esse ângulozinho aqui é igual a esse, certo? E é só isso, pessoal. Esses ângulos alternos internos, eles são iguais. Onde que eu consigo encontrar outro ângulo alterno interno aqui? Olha, vou colocar de verde aqui. Quando a gente pega esse ângulo aqui que eu estou pintando de verde, se a gente prestar atenção, olha, aqui nós temos o que? Esses dois ângulos de verde. Eles estão alternando
o lado da reta transversal, não estão? E olha, eles também estão o quê? Dentro dessas retas paralelas aí. Então, nós podemos falar o quê? Que eles são iguais, ou seja, eles têm a mesma medida. Bacana? Então, nós temos aí ângulos alternos internos em retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos são iguais, eles têm a mesma medida. Bacana? Então, galerinha, é só isso. Então, olha, esses ângulos que são alternos internos têm a mesma medida. Vamos fazer um exercício aqui para a gente fixar? Então, pessoal, nós temos aqui alguns exercícios da própria apostila, beleza? Então, olha, questão 1. Na figura a seguir, as retas A e B são paralelas. Então, vamos marcar aqui, olha, A e B são retas que são o quê? Paralelas. Nas perguntas a seguir, considere sempre os 8 ângulos formados pela reta transversal e pelas retas A e B. Quem são esses 8 ângulos, pessoal? Nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos aí formadas por essas retas paralelas, cortadas por essa minha reta aqui transversal. Beleza? Indique na figura todos os ângulos que medem alfa, marcando com lápis vermelho a sua medida. Pessoal, a alfa está aqui, certo? Vamos encontrar os ângulos que medem alfa. Aqui vai medir alfa também. Por quê? Porque são opostos pelo vértice, beleza? Olha, o que a gente está estudando, olha, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser alfa também. Porque esses ângulos aqui, olha, eles são alternos, eles estão alternando o lado da reta aí, e eles são o quê? Internos às duas retas paralelas. Então, ali também vai ser alfa. E aqui vai ser o quê? Vai ser alfa também, porque esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. Bacana? Agora, falta descobrir quais ângulos aí que tem a mesma medida que beta, beleza? Bom, aqui nós também temos um ângulo beta, certo? Por quê? Porque esses dois ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice, certo? Onde mais nós teremos um ângulo beta? Aqui, galera, ó. Esses dois ângulos, eles são o quê? Eles estão alternando os lados aqui da minha reta transversal, certo? Olha, tá um de um lado, outro do outro. E eles são o quê? Internos às minhas retas paralelas, as minhas retas A e B. Então, eles são ângulos alternos internos. Então, eles têm a mesma medida, então aqui também vai ser beta. E aqui, pessoal, ó, também vai ser beta. Por quê? Porque eles são ângulos aqui que são opostos pelo vértice, beleza? Então, nós descobrimos aí, olha, todos os ângulos que têm medida alfa e todos os ângulos que têm medida beta. Bacana? Utilizando a noção de quê? De ângulos opostos pelo vértice e de ângulos alternos internos, beleza? Então, a letra A já foi. Letra B, indique na figura todos os ângulos que medem beta, a gente já fez também, certo? Os ângulos que medem alfa e que medem beta, marcando de azul, tá lá. E quanto que vale alfa mais beta? Pessoal, a questão está querendo saber quanto que vale aqui, olha. Alfa mais beta, esse ângulo inteiro aqui, olha. A gente prestar atenção, esse ângulo aqui é um ângulo que é um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Então, alfa mais beta aí, quando eu junto o meu ângulo alfa com o meu ângulo beta, eu vou ter aí 180 graus. Bacana? Pessoal, para finalizar aqui, vamos ver essa questão aqui, ó. Nós temos aqui o que, ó? Calcule as medidas de x e y indicadas nas figuras. Então, nós temos retas o quê? Esse símbolozinho aqui significa que as minhas retas são paralelas. Então, R1 é paralela a R2 e R2 é paralela a R3. Então, nós temos três retas aqui, olha, que são paralelas. E nós temos o quê? Uma reta transversal cortando elas. Então, nós podemos usar aquela propriedade dos ângulos alternos internos. Então, vamos descobrir a medida de x e de y. Bom, primeiro, pessoal, eu consigo perceber, olha, que esse ângulo aqui, ele vai medir quanto? Ele vai medir x também, porque são o quê? Opostos pelo vértice, certo? Então, esses dois ângulos aí, eles são iguais. Agora, o que eu posso dizer a respeito desse meu ângulo x com o ângulo de 70? Eles estão o quê? Alternando os lados aqui da minha reta transversal, certo? Eles estão alternando os lados aí da minha reta transversal e eles estão o quê? Internos às minhas duas retas paralelas aqui, R1 e R2. Então, eles são ângulos alternos internos
E eu sei que a medida dos ângulos alternos internos são o quê? Iguais. Então, a medida de x, olha, vai ser o quê? 70 graus, certo? Facinho desse jeito. Bom, falta descobrir a medida de y, certo? Vem comigo aqui, pessoal. Esse ângulozinho aqui, olha, ele vai medir quanto? Ele mede 70 graus. Por quê? Porque ele é oposto pelo vértice a esse ângulo de 70 graus aqui. Então, eles têm a mesma medida, mede 70 graus também. Agora, eu consigo perceber o seguinte, olha. Esse ângulo de 70 graus que eu marquei aqui, ele é o quê? Alterno interno desse ângulo de vermelho que eu marquei aqui, certo? Então, esse meu ângulo de vermelho aqui vai medir quantos graus? 70 graus, beleza? Olha, eu sei que esse ângulo completo aqui, olha, é um ângulo de quantos graus? 180. Então, eu sei que y mais 70 graus tem que dar 180 graus. O que eu percebo, então? Y é um ângulo que, quando eu somo com 70, dá 180. Então, y vai ser o quê? 110 graus, beleza? Vamos para a letra B aqui. Nós temos aqui retas paralelas, certo? R1 e R2. E nós temos o quê? Retas transversais aí, cortando essas retas paralelas, beleza? Então, vamos descobrir aí, olha, os valores de x e de y. Bom, para descobrir o valor de x, pessoal, tá tranquilo aqui, não tá? Olha, eu sei que aqui eu vou ter x também, não vou? Porque esses dois ângulos aí são o quê? Alternos e internos. Eles estão alternando aqui o lado da minha reta transversal e eles são internos dessas retas aqui que são paralelas, alternos internos. Então, aqui vai ser x. Só que eu sei o seguinte, olha, esse ângulo formado aqui completo, ele é um ângulo de 180 graus. Então, eu sei que x mais 130 graus tem que dar 180 graus. Bom, qual o número que eu somo com 130 que dá 180? Logo, eu percebo que x tem que ser 50 graus. 50 mais 130, 180, beleza? Descobrimos o valor de x, falta descobrir o valor de y, certo? Então, vem comigo aqui, olha. Eu sei que aqui também vai medir quanto? Vai medir y, porque esses ângulos aí são opostos pelo vértice, beleza? Olha, eu sei também que aqui eu vou ter um ângulo de 60 graus, certo? Porque são ângulos opostos pelo vértice aí também. Bom, usando agora a propriedade dos ângulos alternos internos, eu sei que esse ângulo aqui vai medir quanto? Y, porque esses dois ângulos aqui, olha, eles são o quê? Alternos e internos, beleza? Então, aqui também vai ser Y. Agora, quando eu olho para esse ângulo completo, olha, esse ângulo completo aqui, eu sei que é um ângulo de 180 graus, certo? Que é a metade de uma volta completa. E eu sei que quando eu somar y mais 60 graus, isso aqui tem que dar 180 graus, beleza? Qual que é o número que eu somo com 60 que dá 180? Pessoal, y tem que ser 120 graus, certo? 120 mais 60, 180. Então, assim a gente consegue descobrir as medidas de x e de y, usando as ideias de quê? De ângulos opostos pelo vértice e ângulos alternos internos, que é a matéria desse módulo, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Revisem essa matéria, treinem exercícios e um forte abraço e até a próxima. Valeu!